remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 16. Os cristãos deveriam se esforçar não apenas para melhorar as oportunidades de que gozam, para proveito próprio, como quem faz um bom negócio. Deveriam se dedicar também ao resgate de outras pessoas em termos dos maus cursos da vida, para que Deus retenha a ira e nosso tempo seja redimido da terrível destruição, quando vier o tempo determinado pela paciência divina. Pode bem ser esta a razão da expressão, porque os dias são maus. É como se o apóstolo dissesse que a corrupção dos tempos tivesse a tendência de apressar as ameaças dos juízos, mas nosso andar santo e circunspecto tivesse a tendência de remir o tempo das presas agudas de tais calamidades. Não obstante, o que nos é apresentado nas palavras de Paulo é que devemos ter o uso do tempo em autoestima, cuidando para que não seja mal utilizado. Somos, portanto, exortados a exercitar sabedoria e prudência, aplicando a redenção a cada momento e aspecto. Assim sendo, concluímos que o tempo é extremamente perigoso, extremamente precioso. Por que o tempo é precioso? O tempo é precioso pelas seguintes razões. A eternidade depende do tempo. Uma eternidade feliz ou de miséria depende do bom ou mau aproveitamento do tempo. As coisas são preciosas na proporção de sua importância ou no grau em que dizem respeito ao nosso bem-estar. Mas os homens tendem a colocar maior valor nas coisas que apelam mais os seus sentimentos e das quais dependem mais seus interesses. Isso faz com que o tempo seja excessivamente precioso, porque nosso bem-estar eterno depende de como tratamos bem o tempo. Até mesmo nosso bem-estar neste mundo depende de cuidarmos bem do tempo. Se não tratarmos bem, correremos o perigo de acabar em pobreza e desgraça. Quando cuidamos bem do tempo, podemos obter coisas que nos serão úteis e confortáveis. Mas o tempo é, acima de tudo, precioso, porque nosso estado eterno depende dele. Em outros aspectos, a importância de cuidar bem do tempo pode ser subordinada ao bem-estar temporal. Os homens consideram preciosos os bens terrenos, mas ouro e prata não têm nenhum valor, a menos que a pessoa tenha oportunidade de evitar ou remover um mal latente ou de administrar bem o que quer que possua. Quanto maior o mal de que o homem possa escapar ou o bem que tenha oportunidade de obter ou já possua, qualquer que seja, maior será o valor desse bem. Assim, se houvesse um bem que pudesse salvar a vida de alguém, algo sem o que a própria vida se perderia, tal pessoa consideraria as coisas que teve a oportunidade de evitar, tal como o grande mal da morte, como sendo um bem muito precioso. Dessa forma, o tempo é altamente precioso. Por meio dele, temos a oportunidade de fugir da miséria eterna que os homens experimentam e de valorizar bênçãos e glórias aqui e para sempre. Nossa evitação na participação de um mal infinito depende disso, bem como o perene gozo de maior e infinito bem. O tempo é muito breve, o tempo é curto, e este é outro fator que o torna precioso. A tudo que é raro, os homens atribuem maior valor, especialmente se esse bem for necessário e imprescindível à vida. Quando Samaria foi atacada pelos sírios, as provisões ficaram tão escassas a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. 2 Reis, capítulo 6, versículo 25. Assim é que o tempo deve ser mais prezado pelos homens, dado que toda uma eternidade depende dele, sobretudo porque resta bem pouco tempo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei.
Jó capítulo 16, versículo 22. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Jó capítulo 9, versículo 25 e 26. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago capítulo 4, versículo 14. A vida é apenas um momento ante a eternidade. O tempo é tão curto e o trabalho que temos a fazer é tão grande que não temos mais tempo a perder. A obra que realizamos durante a nossa vida, em preparação para a eternidade, tem de ser feita a tempo ou jamais será feita. É uma obra de grande e difícil trabalho. Portanto, algo que requer ainda mais tempo. O tempo é muito incerto. O tempo deve ser considerado precioso, pois não sabemos quanto ainda nos resta. Ninguém está certo sobre o quanto irá viver. Sabemos que o tempo é bastante curto, mas, ainda mais, não sabemos o quanto será breve. Não sabemos quão pouco tempo temos de vida, se um ano ou vários, se apenas um mês, uma semana ou um amanhã. Todos os dias vivemos incertos sobre se não será esse o nosso último dia ou se teremos a tarde pela frente. Nada que experimentarmos atesta mais do que isso. Se um homem de parcos bens fizesse uma viagem, sabendo que, caso faltassem provisões, morreria no caminho, certamente escolheria com maior cuidado o que haveria de levar. Quanto mais as pessoas valorizariam o tempo, se soubessem possuir apenas alguns meses ou alguns dias para viver. Certamente, o sábio, estando incerto dos seus dias, prezaria mais o tempo que tem. Multidões mundo afora, gozando saúde e não vendo sinais da morte próxima. Muitos que, sem dúvida, morrerão no mês que vem, na semana que vem, amanhã ou esta noite. Contudo, prosseguem despreocupadas, sem pensar sobre o valor da vida e do tempo. No entanto, as pessoas não se preocupam com o tempo, e ninguém sabe se será tomado antes ou depois que o seu vizinho. Isto nos ensina que devemos valorizar nossa vida, sendo cuidadosos para não perder tempo. O tempo, quando passa, não pode ser recuperado. O tempo é muito precioso porque, quando passa, não pode ser recuperado. Os homens possuem muitas coisas que, se perdidas, não lhe farão falta. Se alguém perde algo cujo valor desconhece ou sem saber o quanto lhe era necessário, pode, muitas vezes, recuperá-lo, com menor ou maior esforço, e pequeno ou grande custo. Se um homem preterido no negócio, ou se tiver feito uma transação de que se arrependa, geralmente pode obter uma exoneração ou dispensa e recobrar aquilo que perdeu. Mas não é assim com respeito ao tempo. Uma vez perdido, é perdido para sempre. Nenhum esforço, nenhum preço recupera. Por mais que nos arrependemos de haver deixado passar o tempo, sem remi-lo quando tivemos oportunidade de fazê-lo, nada conseguiremos. Toda parcela do tempo é concedida sucessivamente para que escolhamos assumi-la ou não. Não há espera. O tempo não para e aguarda para ver se cumpriremos ou não a sua oferta. Se recusamos, ele é imediatamente retirado e nunca mais é oferecido. Quanto à parcela de tempo que se foi, por mais que tenhamos sido negligentes em melhorá-la, já estará fora de nossas posses, fora de nosso alcance. Se vivemos 50, 60 ou 70 anos e não aproveitamos o nosso tempo, agora isso não pode ser remediado. Foi embora eternamente, só nos resta remir o pouco que nos resta. Assim, se a pessoa tiver desperdiçado toda a vida
e aproveitado somente uma parte dela, uma vez que a morte sobrevenha, não haverá possibilidade de restauração ou de outro espaço de preparação para a eternidade. Se uma pessoa perder todos os seus bens terrenos e achar-se falida, ainda será possível se recuperar da perda. Poderá conquistar outra situação tão boa quanto a primeira. Mas, quanto seu tempo de vida se vai, é impossível que tempo igual seja obtido. Toda oportunidade para obter o bem eterno perdeu-se completamente e eternamente. Sabemos da preciosidade do tempo e somos as pessoas a quem Deus entregou tão precioso talento. Temos diante de nós a eternidade. Quando nos criou e dotou de alma racional, Deus nos formou para uma duração sem fim. Deu-nos tempo aqui, para que nos preparássemos para a eternidade, e nossa eternidade futura depende da remissão do tempo. Por isso, considere o que você fez com o tempo passado. Você não está começando seu tempo agora, mas uma boa parcela dele já se foi. Nem toda inteligência, poder e tesouro do universo poderão recuperá-lo. Muitos de nós concluiremos que mais da metade de nosso tempo já se foi, ainda que vivamos a idade comum dos homens. A ampulheta da vida já vai pela metade, e é possível que resta apenas um punhado de areia. O sol já passou do meio-dia, e talvez já esteja no acaso, ou passado para o eclipse eterno. Considere, então, que contas você prestará da obra de aproveitamento do seu tempo passado. Como você deixou passar o fio de areia dourada no vértice de sua ampulheta? Cada dia que você viveu foi precioso. Na verdade, os seus momentos foram preciosos. Porventura, você não terá desperdiçado momentos preciosos, o tesouro dos seus dias, sim, seus anos valorosos? Se você contar quantos dias já viveu, que grande soma seria? Pense no que fez com eles. O que aconteceu com todos eles? O que poderá mostrar de aproveitamento, ou benefícios realizados, ou bem outorgado, correspondentes ao tempo que viveu? Olhando para trás, descobriremos que esse tempo passado de nossa vida, em grande medida, foi vazio, não preenchido com coisas boas diante de Deus. Se Deus, que nos deu o tempo, nos chamar agora mesmo para prestar contas, que poderemos apresentar? Tempo aproveitado? Quantas coisas pode ser realizado em um ano? Quanto bem a oportunidade de se fazer nesse tempo? Quanto serviço muitas pessoas prestarão a Deus e para o bem de suas próprias almas se fizerem seu máximo para remir o tempo? Quantas coisas pode ser feita em um dia? E o que é que você tem feito em tantos dias e anos de sua vida? O que você fez com todo o tempo de sua juventude, se a sua juventude já passou? Não teria sido melhor se, durante todo esse tempo, você estivesse dormindo ou permanecido em estado de não existência? Você teve muito tempo de lazer e liberdade dos afazeres seculares. Pense no propósito com que gastou esse tempo. Não somente teve tempo comum, como também bastante tempo santo. O que você fez com todos os dias do Senhor, os quais Ele deu para usufruto? Considere tais coisas com seriedade e permita que sua consciência responda. Quem deve ser reprovado por não aproveitar o tempo? Em quão pouco a preciosidade do tempo é estimada, e quão pequeno é o senso de tempo que a maioria da humanidade parece ter? Quantas pessoas gastam tempo sem bom propósito? Nada há de mais precioso, e contudo, nada há sobre o que os homens sejam mais pródigos. O tempo é como a prata dos dias de Salomão, como as pedras das ruas e de pouco valor. As pessoas agem como se o tempo fosse tão abundante
quanto a prata da época, como quem tivesse muito mais do que precisava e não soubesse o que fazer com o que tem. Se os homens fossem tão perdulários com o seu dinheiro quanto são em termos de tempo, jogando fora o dinheiro, nós os consideraríamos loucos e desprovidos de inteligência. Contudo, o tempo é 1000 vezes mais precioso do que o dinheiro, e quando desaparece, não pode ser comprado com dinheiro algum, nem redimido por prata ou ouro. Mencionarei diversos tipos de pessoas reprovadas por este ensino. Primeiro, os que são preguiçosos. Há quem desperdice muito tempo no ócio, nada fazendo de valor, nem para o bem do corpo ou de sua alma, nem em benefício próprio, nem para o bem do próximo, da família ou da comunidade a que pertence. Há pessoas em cujas mãos o tempo parece pesar. Em vez de aproveitarem o tempo, cuidando de aproveitarem as oportunidades, agem como se devessem inventar maneiras de gastá-lo e consumi-lo. Agem como se o tempo, em vez de precioso, fosse mero estorvo. Recusam-se a trabalhar e, em vez de se esforçar, permite que os sofrimentos dominem a si mesmos e as suas famílias. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios capítulo 19, versículo 15. E a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios capítulo 23, versículo 21. Algumas gastam boa parte do tempo com os seus copos na taverna, vagando de casa em casa, gastando suas horas em conversa fiada que não leva a nada. Em todo o trabalho o aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Provérbios capítulo 14, versículo 23. O conselho do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 28 é: trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Mas o homem indolente, em vez de ter com que socorrer o necessitado, gasta o pouco que já possuiu. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbios capítulo 18, versículo 9. Segundo, o que são os ímpios? São repreendidos por esta doutrina aqueles que gastam seu tempo em maldade, que não apenas desperdiçam o tempo, nada fazendo com bom propósito, mas gastam-no em seus maus propósitos. Estes não somente perdem o tempo, como fazem pior, ferem a si mesmos e ao próximo. Como ouvimos, o tempo é precioso, pois a eternidade depende dele. Ao remir o tempo, obtemos bênçãos eternas. Mas aqueles que perdem o tempo em obras de maldade, não só não estão remindo o tempo para obter a felicidade eterna ou para se livrar da condenação, mas gastam-no de modo contrário, aumentando sua miséria eterna e tornando sua condenação ainda mais pesada e intolerável. Alguns gastam o tempo em pândegas e conversas e práticas torpes, na companhia de vícios, corrompendo e armando laços para as mentes dos outros, dando mau exemplo e levando o próximo a pecar, destruindo não só a sua própria alma, como também as almas de outras pessoas. Alguns gastam boa parte do precioso tempo prejudicando e caluniando, falando mal dos outros, em contendas não só contra si mesmos, mas fomentando brigas. Seria bom se tais pessoas não fizessem nada, nem bem nem mal, mas agora ferem muito além do que o bem que poderiam ter feito. Há pessoas que teriam sido melhores cidadãos se tivessem permanecido inativas, ou que dispostos a atividades maléficas. Aqueles que gastam boa parte do tempo na maldade, mesmo que se reformassem e mudassem de vida, descobririam não somente que desperdiçaram o passado, como também tornaram mais difícil o trabalho para, no tempo que ainda lhe resta, tentar desfazer o que fizeram. Muitas pessoas, no final da vida, olhando o passado, desejariam que não tivesse tido tempo para o mal.
o tempo gasto sobre a terra será pior do que se tivesse passado esse tempo no inferno, pois, do modo que o empregam, uma eternidade miserável no inferno será paga devida pelo tempo sobre a terra. Terceiro, os que cedem apenas aos prazeres mundanos. Aqueles que gastam o tempo apenas na busca das coisas deste mundo, negligenciando sua alma, são reprovados por este ensino. Perdem o tempo, ainda que sejam diligentes nos afazeres mundanos e cuidadosos, para não omitir o que quer que venha a dar-lhes lucro no mundo. Só aproveitam o tempo em seu próprio benefício. Perdem-no, porque o tempo não foi dado para si mesmo, mas para a duração eterna que o sucede. Quem labuta e gasta tempo apenas para o mundo, perguntando o que comerão ou beberão, e como se vestirão, juntando tesouro sobre a terra, querendo enriquecer somente para serem grandes neste mundo ou para viverem agradável e confortavelmente enquanto estiverem aqui, empregando mente e força somente nesses misteres, tendo os afetos dirigidos apenas para o que é temporal, perdem seu precioso tempo. Aqueles que são culpados de gastar o tempo dessa forma, que pensem nisto. Você gastou boa parte do tempo e das forças na obtenção de um pouco do mundo. Quão pouco isso lhe rendeu depois de obtê-lo? Que satisfação, que felicidade poderá colher disto? Terá paz de consciência, ou quietude racional, ou consolo? O que sua pobre alma carente e perdida tem aproveitado de tudo isso? Qual é a sua expectação com tudo isso da eternidade que se aproxima? O que aquilo tudo que você adquiriu lhe proporcionará quando o tempo se fizer eternidade? Primeiro, considerando o que foi dito sobre a preciosidade do tempo, o quanto a vida depende dele, como é curto e incerto, como será irrecuperável quando se esgotar. Se tivermos um conceito certo dessas coisas, faremos melhores escolhas em termos de tempo, mais preciosas do que o ouro fino. Toda hora e cada momento nos parecerão preciosos. Além dessas considerações que já fizemos, devemos pensar também no seguinte: somos responsáveis para com Deus por nosso tempo. Você é responsável diante de Deus pelo seu tempo. O tempo é um talento que Deus nos deu. Ele é quem faz o nosso dia e o faz com um propósito definido. Nosso dia foi designado para uma obra. Portanto, no final dele, Deus pedirá prestações de conta. Temos de apresentar como o remimos. Somos servos do Senhor, tal como o servo é responsável ao seu Senhor, quanto ao modo como gasta o tempo de seu trabalho. Assim também nós prestamos contas a Deus. Se os homens considerassem isso, não aproveitaria o tempo de modo diferente do que fazem? Você não se comportaria de maneira diferente se a cada manhã considerasse que terá de prestar contas a Deus quanto ao modo como usou o dia? Se a cada entardecer nós pensássemos em como prestar contas a Deus por nossa noite, não seríamos mais cuidadosos? Cristo nos diz: de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 36. Concluímos, portanto, que temos de prestar contas de todo o nosso tempo ocioso ou perdido. Quanto tempo nós já perdemos? Pense sobre a quantidade de tempo que você já perdeu. Por que já perdeu muito tempo? Será necessário maior diligência para remir o tempo que ainda resta? Deveríamos lamentar o tempo perdido, mas isso não basta. Temos de nos aplicar com diligência a melhorar o tempo que ainda temos, redimi-lo. Estamos consideravelmente avançando na vida, e até aqui perdemos o tempo com vaidades e afazeres mundanos, negligentes quanto aos maiores interesses da alma. Pode ser que nós
aterrorizaremos ao pensar sobre o tempo perdido, desperdiçado. Portanto, será necessária maior diligência por 3 razões. Primeira, porque nossas oportunidades são cada vez mais escassas. Nosso tempo, em toda a sua extensão, é curto, mas, deixando de lado aquilo que já desperdiçamos, o tempo ainda mais é breve. Quanto ao tempo que já perdemos, não será considerado em nossa oportunidade, pois jamais volta, e não é melhor, mas pior do que se nunca tivesse acontecido. Segundo, temos a realizar a mesma obra que tínhamos no começo, e isso sob maiores dificuldades. Até aqui, não realizamos muito de nossa tarefa. Tudo está por ser feito, e com maior dificuldade e oposição do que se tivéssemos tratado disso em tempo oportuno. Nosso tempo não somente ficou mais curto, mas também o trabalho tornou-se mais difícil. Não temos apenas o mesmo trabalho, temos mais trabalho. Pois, perdendo tempo, o encurtamos e tornamos o trabalho mais difícil. Tal pensamento deveria nos despertar para impedir que as coisas continuem como estão e para nos motivar a maior dedicação à obra e com maior vigor. Terceiro, o tempo que perdemos foi o nosso melhor tempo. A primeira parte da vida de uma pessoa, depois que ela vem a exercer sua razão e é capaz para desempenho do trabalho, é a melhor parte. Se vivemos no pecado até ver passada a juventude, teremos perdido a melhor parte. Temos aqui agora todas essas coisas a considerar. Nosso tempo é curto, não há tempo a perder, grande parte do tempo já se foi, e assim vai se tornando cada vez mais escasso. Resta-nos ainda todo o trabalho a ser feito, com maiores dificuldades do que antes, e abreviando o tempo, teremos de nos esforçar mais para realizar a obra. O que poderia ser feito de outro modo para que sentíssemos a necessidade de remir diligentemente o tempo? Às vezes, tais considerações terão outro efeito, ou seja, de desanimar as pessoas e fazer com que pensem que, tendo já perdido tanto tempo, de nada lhes adiantará mais preocupação ou esforço. O diabo faz os homens de tolo, porque, quando são jovens, diz-lhes que não há pressa, que terão bastante tempo mais tarde para buscar a salvação. As pessoas acreditam. Depois, quando a juventude se foi, o diabo diz que não adianta tentar fazer nada, e elas também acreditam. Assim, nenhum tempo será bom. A estação da mocidade não seria o tempo propício, porque deveria ser pleno de alegria e prazer, e haverá bastante tempo mais tarde. A vida adulta não será boa hora, pois já se perdeu o melhor tempo. Assim, as pessoas tornam-se estultas e inúteis. Que loucura é ceder ao desânimo a ponto de negligenciar nosso trabalho porque o tempo é curto. Será necessário que despertamos do sono e batalhemos para, se possível, ainda viver de modo digno de vida eterna. Certamente, Deus nos dará convencimento da verdade e arrependimento para o desenvolvimento de nossa salvação. Ainda que seja tarde no dia, Deus nos chama à aplicação no trabalho. Em tão grande questão, você não prefere atender ao seu conselho em vez de dar ouvidos ao conselho do inimigo mortal? A preciosidade do tempo para os que estão se aproximando do fim. Pense em como o tempo é valorizado por aqueles que se aproximam do fim. Como o sentimento de preciosidade da vida toma conta de pobres pecadores quando se encontram no leito de morte. Uns clamam: "Ah, se pudesse, daria 1000 mundos por uma única porção de tempo." Nessa hora, o tempo realmente se lhe mostra precioso, um palmo de tempo a mais. Supondo que teriam a mesma disposição para administrá-lo, não lhes fariam bem maior do que antes, quando tinham saúde e disposição para cuidar do tempo, ainda que fosse pouco. O tempo, para um homem moribundo,
é bem menos proveitoso do que quando gozava saúde. No entanto, quando se aproxima da morte, a pessoa torna-se mais sensível ao valor estimável do tempo. Quando gozava de saúde, era tão insensível e negligente ao valor do tempo como você. Agora, quando os pensamentos foram alternados, não é por engano que os homens conferem valor ao tempo, mas porque seus olhos são abertos. E se você achava que eles não pensam assim, é porque você mesmo está cego e enganado. A preciosidade do tempo para os que passaram do fim. Considere o valor do tempo para aqueles que já passaram do final. Que pensamentos possuem de sua preciosidade aqueles que já perderam todas as oportunidades de vida eterna e estão no inferno? Ainda que fossem pródigos em relação ao tempo em que viviam, sem dar valor à vida, como terão mudado seu juízo? E como valorizavam a oportunidade se lhes fosse concedido o que você e eu temos? O que dariam por um só dia sob os meios de graça? Assim, pensando que, se tal convencimento ocorre somente depois da morte, terá sido tarde demais. Devemos nos convencer do valor inestimável do tempo que recebemos, pois o seremos aqui e agora ou no futuro. Há duas maneiras de sensibilizar os homens quanto à preciosidade do tempo. Uma é mediante a exposição das razões que fez com que o tempo seja precioso, demonstrando-lhes o quanto da vida depende dele, como ele é breve, como é incerto e assim por diante. A outra é por meio da experiência, quando as pessoas são forçadas a reconhecer que a vida depende da remissão do tempo. Esta última maneira é mais eficaz, pois induz à força, quanto mais nada consegue convencer. Mas se, depois de tudo, não formos convencidos das razões, de nada terá válido a experiência. Se as razões para a remissão do tempo não produzirem efeito, a experiência, ainda que acertada, terá sido tardia. A experiência jamais deixa de abrir os olhos dos homens, ainda que tenham sido totalmente cegos. Ainda assim, se não forem convencidos das razões, não saberão como tirar proveito da experiência. Sejamos, pois, persuadidos a tirar o máximo de nosso tempo. Concluiremos com a sugestão de 3 coisas específicas. Primeiro, aproveite sem delongas o tempo presente. Sem demora, aproveite o tempo presente. Se houver demora, se o aproveitamento for adiado, você terá perdido ainda mais tempo e ficará evidente da sua desvalorização e desprezo de tão grande preciosidade. Não pense que as estações da vida que seguirem serão mais propícias ou convenientes, mas empenhe-se em remir o tempo enquanto ele é presente. Como disse o salmista, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Salmos capítulo 119, versículo 60. Segundo, aproveite a parte mais preciosa do tempo. Tenhamos especial cuidado para aproveitar as partes do tempo que são mais preciosas. Ainda que todo o tempo seja precioso, algumas partes dele são mais especiais que outras. Como, por exemplo, o tempo de santidade, que é mais precioso do que o tempo comum. O tempo de santidade tem valor para com o nosso bem-estar eterno. Portanto, aproveitemos a guarda do dia do Senhor, o sábado cristão, em especial a hora do culto público, o tempo mais precioso. Não nos percamos em sono ou descuidado, desatenção propositada ou vagueação de pensamento, como também o santo tempo de perder as sagradas ordenanças de Deus. São diversas as maneiras em que o tempo da mocidade é precioso. Portanto, se você estiver gozando esse tempo, aproveite a oportunidade de remi-lo completamente. Um tempo em que o Espírito de Deus luta em nossa vida é mais precioso do que outros, pois Deus está perto, e em Isaías capítulo 55, versículo 6, somos instados: buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai enquanto está perto. Tal é o tempo especialmente oportuno e dia da salvação. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis que agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Terceiro, aproveite bem o tempo de lazer e descanso dos afazeres seculares. Algumas pessoas têm bastante tempo, outras menos, mas todos possuem alguma quantidade de tempo. Se tivermos dispostos, poderemos aproveitar o tempo de lazer com grandes vantagens. Feliz oportunidade se apresenta para a alma quando estamos mais livres dos cuidados com a subsistência do corpo e dos empreendimentos de natureza externa. Sendo assim, não deveríamos gastar tais oportunidades sem proveito, de modo a impedir que prestemos boas contas a Deus. Não podemos desperdiçar todo o nosso tempo livre em conversas fiadas ou diversões inúteis. A diversão deve ser usada como serva do trabalho, esse tanto e não mais. Somente aquilo que for propício à mente e ao corpo para a obra de nossa vocação geral e particular. Precisamos aproveitar ao máximo cada talento, vantagem e oportunidade, enquanto temos tempo, porque logo será dito quanto a nós, como o juramento do anjo em Apocalipse capítulo 10, versículos 5 e 6. Então, o anjo que vive em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existem. Já não haverá demora.